pedra é forte, que a pedra é poderosa, que ela é indestrutível, contra ela ninguém pode. Mas aí a pedra se depara com o ferro, e o ferro quebra a pedra, esmiuça a pedra, esfacela a pedra, diminui a pedra em diversos fragmentos. E daí passa a se dizer que o ferro é que é forte, que o ferro é que é poderoso, contra ele ninguém pode. Mas aí vem o fogo, e o fogo derrete o ferro é extinguido pelo fogo, o fogo aniquila o ferro, e daí passa a se dizer que o fogo é que é forte, que o fogo é poderoso, contra ele ninguém pode. Mas aí vem a água e apaga o fogo, aniquila o fogo, esmaece o fogo, e começa a se dizer que o fogo é que a água é que é poderosa, que contra ela ninguém pode. Mas aí vem o sol e faz a água evaporar, e começa a se dizer que o sol é que é forte, que o sol é poderoso e contra ele ninguém pode. Mas aí então vem o vento e sopra as nuvens e esconde o brilho e o calor do sol, e começa a se dizer que o vento é que é forte, que o vento é poderoso, contra ele ninguém pode. Mas no caminho do vento há uma montanha que barra o vento, que estanca o vento, que interrompe o seu curso, e começa a se dizer que a montanha é que é forte, que ela é poderosa, contra ela ninguém pode. Mas aí vem um homem com as suas escavadeiras, suas ferramentas e seus explosivos, e começa a se dizer que o homem é que é forte, que o homem é poderoso e contra ele ninguém pode. Mas então vem a morte e aniquila o homem, extermina o homem, acaba com a sua vida, e começa a se dizer que a morte é que é forte, que a morte é poderosa, que contra ela ninguém pode. Mas há mais de 2000 anos atrás, você já entendeu o que eu quero dizer? Um homem chamado Jesus Cristo morreu em uma sexta-feira, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está em nosso meio. Sim, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você veio adorá-lo nesta manhã, aplauda Ele, Jesus Cristo, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que manhã gloriosa. Você pode se assentar, por gentileza? Prometo não me demorar. Termina a mensagem ainda hoje, irmãos, em nome de Jesus. E hoje vai até as 23h59. Já que você disse amém, então vamos lá. Brincadeiras à parte, queridos, que alegria poder estar aqui nesta manhã, para que juntos possamos celebrar este momento tão ímpar, tão especial na vida da igreja. Eu quero recorrer ao texto bíblico justamente que dá base à Santa Ceia, para extrairmos algumas rápidas lições em alguns minutos daquilo que Deus tem a nos trazer nesta manhã, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29, se pode projetar aí por gentileza. Texto sagrado, o apóstolo Paulo escrevendo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29, para concluir: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, fala conosco nesta manhã o que nós oramos. O Senhor já tem falado em inúmeras formas, por meio dos louvores, por meio da palavra sobre generosidade, dízimos e ofertas, por meio
da apresentação, da introdução, do ministério, do momento profético, mas fala conosco ainda mais um instante. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, todos os meses, mês após mês, seguidamente nós nos reunimos na casa de Deus para celebrarmos a Santa Ceia. E tem gente que, infelizmente, às vezes quer ser mais santo do que outros, e diz: olha, o nome Santa Ceia está errado, porque Paulo não falou de Santa Ceia, ele falou de ceia do Senhor. Queridos, partamos para o significado da palavra santo. Santo é aquilo que é separado, santo é aquilo que é exclusivo, santo é aquilo que é dirigido ao Senhor, oferecido ao Senhor, tributado ao Senhor. Então, para que fique caracterizado que não é um momento simplesmente de ajuntamento de pessoas, mas é um momento de celebração ao Senhor, por meio da comunhão, do partir do pão, do vinho, do cálice de suco de uva. Nós, ou a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica de um modo geral, menciona esse momento como Santa Ceia. É uma ceia dedicada exclusivamente ao Senhor. Você já participou certamente de ceia, não é? De Natal. Você já participou? Eu, como militar, já participei de alguns momentos. O pessoal chamava de ceia. 9 horas da noite a gente partia na hora do pernoite para poder comer aqueles biscoitos de areia, não é? Quem é militar sabe muito bem disso, não é? Quem já foi, você mastiga aquele biscoito de areia, fica mastigando aquela areia do mar o tempo inteiro. Você bebe água para inchar, pastora Marli, para comer isopor, né? É igual no Rio de Janeiro, tem umas fritadas, a gente chama de fritada, não omelete. Carioca pode ser diferente de tudo, mais chique, né? A gente chama de fritada. A gente chega no boteco, no botequim, a gente pede uma fritada, e aquela fritada, ela tem a capacidade de te saciar, porque depois que você bebe alguma coisa, ela infla no teu organismo, e você fica com aquela sensação de saciedade. Está aqui 2 cariocas na minha frente, sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Só o carioca tem aquele ovo cozido rosa, irmão, azul, não é? Coisa extraordinária. Se a galinha coloca azul, não, irmão, são tintas anilinas que o pessoal coloca lá, e aí o ovo fica rosa, fica verde, fica azul, não é? Tem que tomar cuidado, se às vezes ele está azul, já porque passou do data de validade, não? A gente tem que muito se preocupar com isso. Santa Ceia, queridos. Mas a gente sabe realmente o que é que ela significa para nós cristãos? Ah, pastor, é comer um pão, apertar a mão do irmão, trocar o cálice, orar, falar em línguas, celebrar o Senhor. Mas há muito mais. A ceia foi instituída por Jesus. Na verdade, esse texto que nós temos em mãos e que foi lido agora, ele, por certo, é o texto mais antigo falando sobre a ceia. Ele é o texto mais antigo a se referir às palavras de Jesus. Para aí, pastor, mas tem um evangelho escrito por Mateus, tem Marcos, tem Lucas, todos eles falam da Santa Ceia. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22, eles mencionam a ceia, mas eles foram escritos posteriormente, a posteriori. Talvez o texto de Paulo, escrito entre os anos 55, 56 e 57, na verdade, uma curiosidade para vocês: se vocês pensam que a primeira carta aos Coríntios, na verdade, ela é a primeira carta, ela não é. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito. Ora, se essa é a primeira carta, por que o apóstolo Paulo está dizendo sobre uma outra carta? É porque certamente essa outra primeira carta, ela se perdeu, e então a primeira carta na verdade é a segunda, e a segunda é a terceira, mas por conta do cânon sagrado, mencionou-se ou atribuiu-se a ela o status de primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo escreveu primeiro aos Coríntios entre 55 e 57 da nossa era. O evangelho mais primevo, mais antigo, certamente tenha sido o evangelho escrito por Marcos, ditado por Pedro. Alguns historiadores e estudiosos afirmam isso, e possivelmente em torno do ano 70, 15, 14 ou 13 anos depois da carta do apóstolo Paulo escrita aos Coríntios. Então esse texto é um texto, um dos mais emblemáticos, e ele é mencionado ceia após ceia, para se referir a respeito de Jesus com os seus discípulos. Ele foi traído, Jesus, às vésperas da Páscoa, da sua crucificação. Na verdade, da sua crucificação, era a última noite do dia de Páscoa, Pessach em Israel ou em judaico, que significa passagem, referindo-se à saída do povo de Israel do Egito. Bom, a Santa Ceia, ela foi ordenada por Jesus
para que acontecesse por toda a posteridade. Por isso que ele diz: todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Ele falou todas as vezes, e instituiu-se que mês após mês a igreja ela pudesse se reunir para celebrar a Santa Ceia. E o Senhor Jesus, ele instituiu isso como uma lembrança viva da sua morte, do seu sacrifício pelos nossos pecados, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Por isso até hoje nós realizamos a Santa Ceia como um memorial, mas ela é muito mais do que um memorial. A Santa Ceia é um momento de comunhão da igreja, é um momento de fortalecimento espiritual. Queridos, no início da minha fé, eu fui ensinado que a Santa Ceia é como, ou participar da mesa, da comunhão, do pão e do vinho, é como você receber uma vacina semanal, ou na verdade, mensal, para você se proteger e se blindar contra o pecado. Claro que o sangue de Jesus é muito mais poderoso, mas na sua simplicidade, na sua rusticidade, os pastores nos ensinaram que o crente não deve faltar ao culto de Santa Ceia. Ele não pode, porque é um momento ímpar da igreja, é um momento de celebração, é aquele momento em que você é impulsionado, motivado a permanecer mais um mês na presença do Senhor, louvando, bendizendo, brigando com o diabo, brigando com o pecado, porque a gente precisa entender. Às vezes o irmão vira para mim: pastor, como é que o senhor está? Pastor, eu estou saindo da igreja. Como assim? Eu saio da igreja depois do culto, eu saio da igreja depois da escola bíblica, eu saio da igreja depois do... Pastor, como é que o senhor está? Estou desviado. Desviado? Eu estou me desviando. Por que você está desviando? Eu me desvio do pecado, eu me desvio da tentação, eu me desvio do diabo, eu me desvio dos demônios. Quem mais aí está se desviando desse propósito também, no nome de Jesus? Eu e você precisamos nos desviar de todas essas coisas que nos afastam de Jesus. Ele é um momento de fortalecimento de cada membro. É uma ocasião única e especial. Entretanto, eu quero perguntar: será que, e é uma pergunta retórica, há algo mais que pode ser aprendido com a Santa Ceia? Todos os meses nós estamos aqui. Eu não quero entrar num compêndio teológico, numa tese teológica sobre transubstanciação, consubstanciação. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre exemplos práticos que estão neste texto. Pastor, o senhor acha que pode realmente extrair algumas lições? O grande problema, queridos, que a gente imagina que a igreja é um ambiente somente, os cultos são ambientes somente para nós celebrarmos e adorarmos. Mas é um ambiente para a gente aprender teologia. Mas o grande desafio é que muita gente, ou o grande problema, é que muita gente estigmatiza imaginando que Deus ele é teológico. Teológico somos nós. Deus ele é pedagógico. Jesus ele é didático, meu amigo pastor Elismar Alves. Por que Jesus ele é didático, pedagógico? Porque ele ensina. Mateus capítulo 9, versículo 35, eu provo isso pela Bíblia. O texto sagrado diz: e percorria Jesus todas as aldeias e cidades circunvizinhas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades e ensinando nas sinagogas. Jesus não veio para anunciar somente o evangelho, o reino de Deus. Jesus não veio somente para curar enfermos. Ele veio para me ensinar e te ensinar a viver uma vida reta, plena diante de Deus. Paulo corrobora com isso quando ele escreve em Romanos capítulo 15, versículo 14. O apóstolo Paulo diz: porque tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, pela constância, pela perseverança e consolação das Escrituras, nós temos a nossa esperança renovada para a glória do nome do Senhor. O grande problema é que a gente quer receber, a gente quer celebrar, mas não quer aprender. Eu já contei aqui, conto de novo. Se você não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Porém, em Natal, nós numa reunião com o nosso presidente, ele ministrando, falando sobre uma irmã que ele recebeu no atendimento pastoral. E a irmã foi reclamar do dirigente da sua congregação. Qual é a reclamação que a senhora tem? A reclamação que eu tenho é que o meu pastor só prega a mesma mensagem. Todo o culto é a mesma mensagem. O pastor presidente perguntou assim: como assim? Culto de jovens, colocam ele para pregar, é a mesma mensagem. Escola dominical no encerramento, é a mesma mensagem. Culto de ceia, é a mesma mensagem. Culto de ensino, a mesma mensagem. Ontem mesmo ele pregou a mesma mensagem. O pastor presidente virou para ele e disse: qual foi a mensagem que o seu pastor pregou ontem? Ela olhou para as paredes, com aquela cara de paisagem. Disse: pastor, eu não lembro. Então, minha irmã, a senhora vai fazer o seguinte: volta para a sua igreja, peça ao seu pastor para pregar de novo a mensagem.
Porque é por causa de crentes como a senhora que o seu pastor precisa pregar várias vezes a mesma coisa. Mas eu estou pregando para um povo aqui que entende, que aprende o ensinamento de uma vez só, no nome de Jesus. Estou pregando para gente que tem a mente de Cristo. Você está aí me ouvindo no nome de Jesus? Deixa eu em 5 minutos. Conta aí no relógio, no cronômetro. Bota o alarme para disparar. Quais são as lições, pastor? Primeiro, repetir o que Jesus fez. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu recebi o que também vos entreguei, ou seja, eu estou fazendo do mesmo jeito. Sabe aquela expressão que a gente usa? Estou vendendo o peixe do mesmo jeito que eu comprei. O apóstolo Paulo, a primeira vez que você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: sede meus imitadores. E cara, que cara arrogante. Sede meus imitadores, mas ele responde, ele continua, a continuação da frase diz: porque eu sou imitador de Cristo. Eu e você precisamos aprender a repetir o que Jesus fez e nos ensinou. Há um livro antigo, que ele é clássico, o tema do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu e você precisamos entender o que Jesus faria no nosso lugar, ou o que nós devemos fazer no lugar de Jesus. O apóstolo Paulo, ele deu-nos essa lição, mas no livro de Atos está escrito também, em Atos capítulo 11, versículo 26, que em Antioquia os discípulos de Jesus foram conhecidos e chamados pela primeira vez como cristãos. E cristão significa pequenos cristos. Aí você fala assim: uau, extraordinário. Só que cristão na época era uma atitude pejorativa, um chamamento pejorativo, meu irmão e amigo Breitner. Não era um elogio ser chamado de cristão, era simplesmente um xingamento. Eles são pequenos cristos, eles são cristos em miniatura. Sabe o que isso estava dizendo para nós hoje? É que eu e você devemos ser conhecidos não por aquilo que nós simplesmente fazemos, mas por quem nós refletimos, por quem nós replicamos, por quem nós repetimos. Eu estou pregando para alguém aí que precisa repetir a Jesus em toda a sua atitude, em suas ações, reações, pensamentos, em nome de Jesus. Segundo, a lição do recebimento. A gente participa do culto com a intenção sempre de receber coisas materiais. Perguntar se crente quer bênção é perguntar se criança quer pirulito. É verdade ou não é, irmãos? Não se sinta intimidado. Quem aí deseja bênção na mão do Senhor, levanta a mão. Tem gente que não levantou porque não escutou, porque está bem demais, mas vou perguntar de novo. Quem aí deseja bênção na mão do Senhor, no nome de Jesus? Todos nós queremos receber bênção. A gente participa do culto recebendo bênção, desejando receber, mas Deus tem muito mais para nós. Ensinamento sobre vida, sobre caráter, sobre ética. Qual é a outra lição que a gente tira? É a lição da entrega. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Isso é coisa profética, pastora Marli Gomes, porque tem profeta calando a boca. Fui abordado pela irmã Joventina, fui abordado pela pastora Marli, segurando na minha mão e disse: entrega tudo que Deus mandar no seu coração. Profeta é assim, irmão. Eu já segurei uma vez. Esse negócio de ficar segurando, não vou falar não, Senhor. Não vou falar não. Eu estava uma vez numa reunião, um congresso de jovens, irmãos. Era véspera, pertinho do final do ano. E Deus falou no meu coração: entrega para esse fulano aí, esse irmão aí, a mensagem que você precisa entregar. E eu fiquei calado, eu fiquei do lado, o irmão lá adorando. Mas eu via que ele estava de vez em quando com a cabeça baixa. No último dia do evento, pastora Marli, Deus me impulsionou como se o anjo tivesse desembaiado da espada e disse: agora você vai, seu cabra. E eu cheguei lá, abracei ele ficou estranhando, olhou para o meu lado assim. Eu fiz: eu vou entregar algo para você em nome de Jesus. Está perto do final do ano, mas Deus mandou lhe dizer que antes que o novo ano possa raiar os primeiros raios de sol, Ele vai entregar aquilo que você esperou desde o dia 1º de janeiro. Ele dobrou o joelho e começou a chorar: obrigado, Jesus, porque eu vim aqui para ouvir só essa palavra e o Senhor me entregou. Então, meu querido, se você recebeu, entrega. Se é de Deus, entrega. Se é do Espírito Santo, entrega. Há uma frase de um homem chamado Venerável Beda. Ela diz o seguinte: há 3 classes de pessoas que são infelizes: aqueles que não sabem e não perguntam, aqueles que sabem, mas não ensinam, e aqueles que ensinam,
mas não praticam. Forte, né? Vou repetir porque isso é frase de status de WhatsApp, você já me conhece. Há 3 classes de pessoas que são infelizes. Primeiro, quem não sabe não pergunta. Segundo, quem sabe e não ensina. Terceiro, quem ensina e não pratica. Mas Jesus está nos ensinando: recebeu, entrega. Veio do céu, entrega. É do teu coração, fica quieto, espera a confirmação, que pode ser que Deus vai falar também em nome de Jesus. Fui pregar no evento ontem, o pastor disse: daqui a pouco eu te coloco para pregar. Eu disse: eu vim aqui é para isso, eu nasci para isso, eu nasci para entregar. Eu não sou entregando, não sou X9 não, irmão, não sou dedo duro não sou delator, não faço delação premiada. Eu entrego o que Deus manda e eu estou te entregando aquilo que Deus está mandando te entregar. Recebeu? Então transfere, passa para frente, entrega no nome de Jesus. Vou terminar que meu tempo já acabou, queridos. Deixa eu partir para o último status, para o último nível, o nível do autoexame. Quando a gente chega em um mês específico, eu não me lembro qual, mas tem o novembro azul, tem o não sei o que rosa, não é? Câncer de mama, câncer de próstata. E o pessoal, em determinados, principalmente questão de câncer de mama, inclusive para homens, fala também para fazer o autoexame. E o texto diz, o apóstolo Paulo encerrando essas mensagens, o pessoal do louvor pode se aproximar. Nós ainda vamos ministrar, celebrar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste vinho, e deste cálice. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que a ceia ela tem 4 olhares. Como assim, pastor? O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a olharmos para tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele disse: em memória de mim. O primeiro olhar é olhar para o passado, para a cruz. O segundo olhar é olhar para o futuro. Ele diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim, e vocês estarão anunciando o meu nome, anunciando o Senhor até que Ele venha. Ele está falando de futuro. Mas o apóstolo Paulo ele também diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise, uma introspecção. Mas há uma análise também, uma análise ao redor. O apóstolo Paulo, no versículo 33, que eu não li, diz o seguinte: quando vos ajuntais para comer, está dizendo o seguinte: analise quem está ao teu redor. Analise, observe, 3 ou 4 olhares: o olhar do passado, o olhar para o futuro, o olhar ao redor e o olhar interno, interior. O apóstolo Paulo diz o seguinte: examinar, e o texto no grego, no original, é peirazo, testar, avaliar, analisar. Você precisa se analisar. Agora o interessante é que tem já, pastor, se eu me analisar e eu me sentir em falta, então eu não tomo a ceia. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Graça, irmãos. Porque na época da lei, a lei diria o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se está em pecado, saia. Se está em pecado, se afaste. Se está em pecado, feche a porta. Mas Jesus disse: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ninguém atirou, sabe por quê? Somos todos pecadores, mas há uma porta de acesso pela graça ao perdão. Por isso que eu choro todo culto de Santa Ceia e dobro o meu joelho. Eu disse: Senhor, eu não merecia, mas a tua graça me alcançou, e hoje eu sou alvo mais que a neve. Autoexame. O apóstolo Paulo diz mais. Ele disse: provai a doquimazo, testar a autenticidade do metal das moedas. Já viu o desenho do Pica-Pau? Zé Curubu, lembra, né, Moisés? Da tua época, né? Eu vi no YouTube, não vi não, porque não é da minha época não. Quando o Zé Curubu recebia alguma moeda, o que ele fazia? Ele mordia para ver se ela era original. O que Deus está dizendo para nós nessa manhã é o seguinte: prove, teste a veracidade das tuas motivações em estar aqui, o porquê você estar aqui, aquilo que causou você estar aqui. Eu estou aqui não é por mim, estou aqui é por Ele. Aleluia, é por Ele, veio dEle, é para Ele.
Aí eu venho, pastor, porque se o pastor não vir que eu vim no culto de ceia, ele vai ligar para mim e fazer um atendimento pastoral. Seu atendimento pastoral inicial é com Deus. Olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua alma, do seu coração. Pastor, e se eu me encontrar em falta, peça perdão, porque alguém já disse uma vez sabiamente: nenhum sabão em pó, sabão líquido tem poder para lavar a alma de alguém pecaminoso, mas uma gota somente do sangue do Cordeiro de Deus tem poder para liberar perdão sobre a humanidade. Coloque-se de pé, por gentileza. Pastor André, por gentileza, meu amigo, se aproxime. Feche os teus olhos. Há uma atmosfera gloriosa sobre nós nesta manhã. Você pode sentir? Aquele que vive e reina para sempre está neste lugar. Ele passeia no meio do seu povo. Ele está aí para te perdoar, para te dar graça, para te abençoar, para te livrar, para te resgatar, para alimentar a tua alma com aquilo que só o céu pode te dar. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és, tu era, tu serás, mas tu és. O Senhor não nasceu simplesmente, o Senhor não amadureceu, não cresceu. Eu ministrei isso aqui no Café com Deus, na campanha Nosso Refúgio. O Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor é a estrela resplandecente de Davi, o Senhor é o Cordeiro Pascal, o Senhor é o quarto homem na fornalha, o Senhor é o parente remidor, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e permita-nos participar da mesa da comunhão. Permita-nos comungar com os nossos irmãos, mas principalmente contigo. É o que nós oramos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Celebre o Senhor com palmas nessa manhã no nome de Jesus.